Paz do Senhor para todos que estão nos assistindo pelo eu quero uma igreja.com, pelo sinceros.com.br, pelo YouTube, pelo Google+. Estamos aqui novamente reunidos mais uma vez com esse irmão em Cristo, que é o Dr. José Renato Pedrosa. Apesar de todos os problemas, estamos no ar novamente. E eu gostaria de estar pedindo para que, se o André pudesse fazer uma oração para iniciarmos o trabalho, e logo depois a palavra já vai estar com o nosso irmão José Renato Pedrosa. Daquele homem. Amém. Vamos orar então para o começo do nosso bate-papo hoje. Eu quero uma igreja com o Dr. José Renato Pedrosa. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho com meu desta oração para primeiramente pedir perdão a todos os nossos pecados, erros, falhas, tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor, teu Filho amado Jesus Cristo, teu Espírito Santo, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, peço, Pai, que vá tocando no teu servo, usa a boca dele, Pai, poderosamente, para que nós possamos estar fazendo, Pai, sempre, Pai, como nós fazemos todos os dias, levar a tua verdade, a verdade do teu evangelho para todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, que esse culto venha a ser abençoado, essa reunião, e use o teu servo como instrumento, Pai, para que através da vida dele, a vida de todas as pessoas que estão assistindo sejam abençoadas. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para estes irmãos queridos que nos dão um prazer sempre da sua presença e nos alegra muito, contribuindo e participando com este programa, o bate-papo, né, com o Dr. Pedrosa, eu quero uma igreja, e queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, pela vida dos irmãos que nos têm abençoado e nos ajudado na participação deste trabalho, né? Eu gostaria de apresentar os irmãos que estão aqui neste momento, né? O André Santos Mesquita, né, André? Olá, André, tudo bem? E o André tá dormindo. A pastora Márcia, né, do ESME aqui, tudo bem, Márcia? Ô, Márcia. Ih, a Márcia também está dormindo? Ou está sem microfone? Márcia? Quem é que está? O Ronai? Ronai? A Márcia está sem microfone, né? Ronai, você está com o microfone também ou não? Sim, também está sem microfone. E aqui tem a Viviane. A Viviane está com o microfone, Viviane? Quem é que tá? Tudo bem? Oi? Tô sim, tô com o microfone ligado. Como vai, Ah, doutor? sim, minha irmã. Tudo bem? Você está falando de onde? Eu falo aqui de Duartino, do interior, perto de Bauru. Ah, sim, que bom. A irmã Paulista está aqui nos prestigiando. E o irmão Carlos, né? Está lá em Petrópolis. A mãe Márcia aqui do Rio. E os outros irmãos, o Ronai. É de onde, Ronai? Eu já até esqueci, é muita gente. O irmão Ronai Marcel. É de onde? Está digitando aqui, vamos ver. Ah, Aracaju. Olha, lembrando que no ano que vem, Ronai, nós estaremos lá em Aracaju. Nós vamos para o Congresso Brasileiro de Anestesia
e se tiver tempo, espero ter oportunidade de te encontrar e muitos irmãos que nós já estivemos lá. E o André dos Santos é de onde, André? Digita aí pra gente. O André. Mas então, irmãos, hoje nós vamos... eu queria continuar um estudo que nós fizemos na semana passada sobre... Nós estávamos falando sobre um livro que eu tenho aqui que fala muito sobre isso, aquele problema da dívida interna, a dívida externa, como essas coisas são criadas de forma injusta aqui no país e que isso eleva o número de impostos e taxas. É uma coisa assim muito triste, né? Nós vermos aqui no Brasil como é que estes impostos causam uma injustiça social tremenda e como o povo de Deus, principalmente o povo que vive na honestidade, né, passa a ter um problema muito sério quando tem que se pagar tantos impostos e às vezes a pessoa não tem condição, às vezes, nem para comer, né? E nós temos que administrar isso na vida da gente, tentar passar isso para o povo brasileiro. Fica difícil para viver sem, como que eu digo, sem padecer necessidade, que é muita coisa, né, que envolve esses impostos. E o povo, nós falamos isso, nós vamos voltar no assunto em breve, falando sobre todo esse sistema de corrupção dos impostos e como as pessoas têm pagado um preço assim muito alto, né? Deixa eu ver aqui, eu consegui aqui pegar o vídeo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para os irmãos, para a gente poder discutir isso hoje. Deixa eu fazer aqui, irmãos. Eu vou colocar aqui em cima. Eu já tinha mostrado um vídeo, não é? Eu vou mostrar a outra parte, a segunda parte, sobre a dívida, a nossa dívida que nós pagamos. Eu quero lembrar os irmãos que teve uma vez, naquela época da gripe suína, os irmãos vão se lembrar. Eles tentaram vender essa vacina para todos os países, mas foi uma coisa aquela coisa mentirosa da H1N1, que na realidade eles queriam botar na vacina o H1N5, aquele vírus que matava muita gente. E uma pessoa lá na Austrália testou essa vacina e viu que morreu 100% dos camundongos e avisou, não tome essa vacina, não compre, porque ela matou 100% dos ratos. Isso é chamado caso Baxter. Se você digitar nos sistemas de busca da internet, você vai achar caso Baxter. Eles venderam 72 quilos da vacina e quando eles foram testar, porque eles diziam, não, é muito urgente, não dá tempo para testar a vacina, e o cara que produziu a vacina não tem nenhuma responsabilidade sobre essa vacina. Então nós vamos ter que usá-la a si mesmo. E o povo ficou desesperado, preocupado com essa situação, e a pessoa então falou assim, não, então nós temos que vender essa vacina, avisar que essa vacina aí, vender para o mundo rapidamente. E a Polônia, a ministra de saúde da Polônia recusou a comprar essa vacina, falou, não, nós não queremos essa vacina. E eles falaram, vocês também vão ter que pegar um dinheiro emprestado com o FMI. Eles falaram, nós recusamos esse empréstimo com o FMI, nós queremos esse dinheiro,
nós não precisamos, nós estamos controlando nossa vida. Não, mas tem que pegar emprestado. Ou exatamente como está no livro que eu tenho aqui, Confissões de um Assassino Econômico. Olha aqui, esse livro. Confissões de um Assassino Econômico. O cara que trabalhou no FMI, aí ele conta, o jornalista escreveu, o John Perkins. Confissões de um Assassino Econômico. Como que se cria essas dívidas interna e externa? O dinheiro nem chega no país, é toda uma mentira. E quando o presidente da nação não quer negociar, não quer receber esse dinheiro falso, o dinheiro que não vem no país, ele leva uma bolada e a dívida fica lá contraída, uma falsidade, eles matam o presidente. Ele cita aqui vários países que os presidentes foram mortos, porque não quiseram pegar o empréstimo com o FMI. E a filha dele deu força para ele escrever isso. Ele conta várias coisas, como o Bush gastou tanto dinheiro na guerra do Iraque, e na metade da guerra, com a metade desse dinheiro, ele poderia ter matado a fome no mundo. Com as crianças da escola, com as crianças, tudo isso. Então esse livro é fantástico, se os irmãos puderem adquirir. Esse livro é um livro, não é um livro evangélico, é um livro secular, é John Perkins, Confissões de um Assassino Econômico. É fantástico esse livro. Né, contra todos esses bastidores da dívida externa, que com certeza do Brasil não é diferente disso. Então, voltando à Polônia, eles recusaram a comprar vacina. Isso. Dias depois, a comissão polonesa, um avião com todos os integrantes do governo, foi fazer um pouso, eles deram a rota errada para eles, e assim que o avião vai descendo, o vídeo está aí na internet, irmãos, pode ver. Caiu o avião, e aqueles que estavam sobrevivendo, você escutava tiros de revólver, de arma, pá, 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 matando os que estavam sobrevivendo. Ele caiu assim perto, no aeroporto, na cabeceira do aeroporto. Morreram todos. O presidente da Polônia, os ministros, praticamente a direção da Polônia toda. Aí botaram um grupo lá dos Illuminati dele, pronto, e o mundo continuou assim, e todo mundo ficou calado, ninguém falou nada. Nenhum governo, Estados Unidos, nem Brasil, nem Rússia, nem Inglaterra, nem Alemanha, nem Itália, todos ficaram calados. Isso é do governo mundial. Eles matam, exterminam quem eles querem. Então os países são obrigados a contrair essas dívidas. E essa é da Defensoria Pública, não, vamos ver aqui a parte dela, quer ver? Ela tem duas partes, parte 1, e vamos botar aqui, acho que é a parte 2, quer ver? É a parte 2 que nós vamos ver agora. Espera aí, eu vou só ajeitar aqui o meu quadro aqui. Espera aí. Essa é uma professora, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli. Ela vai contar aqui para a gente como ela sobre essa dívida interna e externa do Brasil, a segunda parte. Na parte anterior, ela contou como o Fernando Henrique entregou 70% das empresas do Brasil para os banqueiros. Aquilo que você paga imposto alto, não tem que construir Brasília, é mais imposto, porque tem que investir na Petrobras e não sei o que, pagar os funcionários, aquilo tudo, serviço público. Depois que a Petrobras está pronta, a Vale do Rio Doce, Fernando Henrique chega e entrega lá para um diretor maçom, passa para os caras lá e sai na Veja a comissão que ele ganhou, a propina. Aí ele vai lá nas Ilhas Britânicas, e Ilhas Virgens Britânicas, e lava o dinheiro das propinas do tráfico de droga. O Fernando Henrique Cardoso, esse monstro. Tem vários livros, A Melhor Democracia que o Dinheiro Pôde Comprar, sobre as corrupções dele, e teve outro, Quem Pagou a Conta, só sobre as corrupções desses maçons. São os maçons, os Illuminati. Pega o Brasil e entrega para os banqueiros. E ela vai mostrar aqui, essa doutora, de uma forma assim, muito inteligente e fácil de entender. Então ela faz todo esse apanhado e agora vai continuar. Quem não viu pode entrar no Eu Quero uma Igreja e ver esse nosso estudo que foi a semana passada.
E vou colocá-lo aqui agora, para vocês, vou compartilhar a tela, tá? Para vocês, e agora eu vou botar para rodar o vídeo, tá bem? Depois a gente comenta o vídeo. Ele tem 11 minutos de vídeo. Não só na Grécia, mas em Portugal, na Espanha, na Irlanda. Na Irlanda nós tivemos, inclusive, a criação de uma comissão de auditoria popular cativa. Na Islândia, 2 plebiscitos sociais populares votaram pelo não pagamento da dívida da Salvador. Parlamentares vieram a público para referendar e aprovar essa resposta da cidadania, desses plebiscitos, desses referendos populares. Enfim, nós estamos vendo uma evolução social, uma conscientização que não é possível sacrificar o povo da maneira como está sendo sacrificado para transferir recursos públicos para o setor financeiro, porque eles estão seguindo os passos da auditoria cidadã e da auditoria oficial do Equador, porque o Equador mostrou na prática que o mercado financeiro sabe das irregularidades. Tanto é que aceitou e entregou os títulos quando o Rafael Correia fez a proposta soberana de honrar no máximo 25% de um grupo de títulos, 30% de outro, diante das presenças de ilegalidades e irregularidades que a auditoria oficial naquele país comprovou. Fica muito clara a transferência de recursos do setor público para a iniciativa privada. E hoje, aquela questão que você perguntava, o risco dessa crise atingir o Brasil, já estão sendo criados mecanismos para transferir essa crise para o Brasil. A gente vê isso muito claro quando analisamos, por exemplo, a lei de regulamentação do pré-sal. O fundo do pré-sal, que vai ser um fundo trilionário. Está lá no artigo da lei que os investimentos do fundo do pré-sal serão feitos preferencialmente em ativos internacionais. E quais são os ativos internacionais que estão aí disponíveis? São exatamente os papéis podres, que a grande imprensa chama de ativos tóxicos. Será que o nosso fundo de pré-sal vai virar receptáculo desses papéis? Então, nós estamos assistindo a essa entrada constante de dólares aqui no Brasil, sem controle de capitais, que estão sendo trocadas por títulos da dívida interna brasileira, que paga as maiores taxas de juros do mundo. Então, nós já temos uma dívida interna de 2 trilhões de dólares. Então, quando a gente fala da dívida dos Estados Unidos, já supera o PIB, sim, mas quanto eles pagam de juros sobre isso? Vale nada. E o mundo inteiro, a média de juros do mundo inteiro, está muito próxima de zero. E a taxa básica no Brasil já atinge 12%, já subiu 3 meses, poucos dias de governo Dilma. E o setor financeiro ainda fala que tem que subir juros para controlar a inflação. Quando nós sabemos que a inflação brasileira ela é provocada principalmente pelo reajuste das tarifas públicas. A tarifa de transporte, o próprio preço da gasolina, o preço da energia, da telefonia, que são preços que se transformam em custos que vão afetar todos os bens e serviços inferiores da sociedade. A divulgação de informações mascaradas.
A divulgação, por exemplo, de que essa entrada de dólar aqui no país significa que o Brasil está sendo muito atrativo para investimento externo. Quando, na verdade, o Brasil está sendo muito generoso em transformar uma moeda que está em queda no mundo inteiro, porque todo mundo sabe que a emissão de dólar tem lastro, e o Brasil está trocando esses dólares por títulos da dívida que paga os maiores juros do mundo. Então, não é bem assim. Por exemplo, os 50 milhões de brasileiros que estão contentes agora com a Bolsa Família, porque antes eles não tinham nem isso. Agora eles têm uma Bolsa Família, mas a realidade deles não se modifica. Essa Bolsa Família pode ser considerada uma pequena esmola diante do que eles têm direito. Emprego, direito a uma formação, educação, direito à saúde, assistência, previdência, direito até ao lazer que está previsto. E a Bolsa Família, não chega perto dessa cobertura que a nossa Constituição prevê. Esse é um ponto. Por outro lado, a questão ilusória de que a vida está muito melhor. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empregada doméstica que há 20, 30 anos atrás tinha acesso a eletrodomésticos na casa que ela trabalhava, mas que na casa dela dificilmente ela teria. Hoje, com isenções focalizadas para certos tipos de produtos, você consegue comprar um liquidificador por R$20 no centro elétrico, e depois os índices que vão medir a pobreza consideram que quem tem um determinado número de eletrodomésticos em casa já não é pobre. Se é aquele mendigo que ganha um esmola e vai comprar um pacote de macarrão, ele é contribuinte, porque os impostos indiretos estão invisíveis em tudo que consumimos, desde a hora em que acordamos, ligamos a luz elétrica, abrimos a torneira, pegamos um ônibus, qualquer alimento que compramos, qualquer item de vestuário, todos os itens têm tributos distintos, de forma que a carga tributária brasileira hoje ela é composta principalmente por tributos indiretos que respondem por cerca de 64% do salário. Então, essa sociedade que paga tributos, ela tem direitos sociais. E o desconhecimento desses direitos faz com que essa mesma sociedade que entra no financiamento de uma casa, paga juros altíssimos, que entra no financiamento estudantil, que recebe uma bolsa família, que compra produtos baratos, ela acaba ficando contente porque ela não tem conhecimento do que ela tem direito a ter e de que o país poderia proporcionar a ela se não houvesse um desvio tremendo de riquezas do setor público para o setor financeiro privado, e o mecanismo que tem sido usado para fazer sucesso brasileiro é exatamente o processo de endividamento público, né? Que transferiu não só as nossas riquezas financeiras, mas o nosso patrimônio, e juntar tudo que eu pude aprender em 29 anos que eu fui auditora da Receita e colocar toda essa técnica à disposição de uma cidadã convidada a participar da auditoria cidadã, entrando na nossa página www.dívida auditoria-cidadã.org.br. Todos os dados que nós temos lá podem ser usados. Todas as informações que nós produzimos podem ser reproduzidas sem direito autoral. O que a gente quer é que a informação chegue às pessoas, à sociedade, que todos se apoderem dessas informações e ajudem a modificar e ajudem a divulgar e transformar a nossa realidade. É muito importante porque ela é executiva pela questão de uma criação de uma consciência que é necessária, pelo menos grande parte, envolvendo todos os
os ramos, né, da política pública, a nossa questão mesmo de direito, essa verificação da regularidade, da efetiva cumprimento, né, dos deveres legais em relação à transparência pública da situação financeira. Então, a palestra ela foi bem clara, bem objetiva, apresentou ali bem didaticamente toda essa questão, essa problemática nacional envolvida na questão financeira, né, do Brasil, e comove bastante porque a gente tem uma noção de como é essa máquina financeira, só que pelo que é apresentado pela mídia. Então, a mídia, como ela tem interesses políticos, privados, ela não mostra como realmente isso funciona. Então, a gente é como se a gente tivesse uma maquiagem da política nacional, do sistema financeiro. Então, essa palestra foi importantíssima porque ela nos abriu uma nova visão, uma nova perspectiva e acrescentou valores assim que nós temos que batalhar, que seja cumprido e que seja efetivamente corrigido, tirado essa maquiagem do sistema financeiro. Os reais que da Bahia, que é um lutador, um grande homem de família, dessa batalhadora, desde o tempo da ditadura também, está doando a sua vida em defesa dos direitos humanos. Muito obrigada. Alô? Alô? Irmãos? Conseguiram ouvir? Irmãos, conseguiram ver o vídeo? Tem alguém com o microfone aí que possa comentar? Ô Viviane, alguém que viu quer fazer algum comentário? Se a parte final do vídeo, a parte primeira, é a mais importante, né? Eu acho que seria interessante a gente discutir isso aqui um pouco, né? Para você ver como que essa dívida ela é criada de uma forma injusta, e ela falando, por exemplo, o pré-sal. Eles viram o petróleo aqui no Brasil, o mundo inteiro veio para cá para querer o dinheiro do pré-sal. Aí então eles pegam aquele dólar, que é uma moeda que está morta, está perdendo valor no mundo, eles vêm, trocam aquele dólar furado pelo nosso petróleo que está em ascensão. E transforma isso em papel de dívida pública que ninguém nunca paga. E a conta fica aumentando a dívida e nós pagamos e perdemos nosso petróleo e não vemos a cor do dólar. Aí ela diz, mas eles fizeram lá, deram aquela esmola. Eu sou o contrário da esmola. A pessoa tem que ter trabalho, para ela trabalhar, para ela ganhar os seus bens normalmente. Ela tem que ser ensinada a ela a trabalhar, porque isso ensina o indivíduo a ficar preguiçoso. O cara não trabalha, ganha o dinheiro, aquele dinheiro. Já foi provado que muitos desses cartões que estão se recebendo dessa ajuda do governo, esses R$100, as pessoas estão indo lá já entregando direto no traficante. Eu vi uma reportagem lá em Vitória na Tribuna, estou com ela aqui na minha biblioteca, com isso, comprando droga direto com o dinheiro do governo. Eu não estou dizendo que a maioria das pessoas estão fazendo isso, mas faz as pessoas ficarem preguiçosas. A pessoa, estou ganhando R$100, dá para eu viver. A pessoa vive com aquilo ali, toma uma cachaça, e toma uma droga, e não sei o quê, e fica assim. Isso não é o correto. O correto não é você dar dinheiro na mão das pessoas. É correto elas terem escola, elas terem direito à saúde, à educação, à moradia, mas tudo vinculado ao trabalho. A pessoa trabalhando, ela vai sendo incorporada o seu bem, o seu patrimônio, né?
Agora, a pessoa que trabalha põe 50, 70, 75 impostos em cima de quem trabalha e tira mais dinheiro das pessoas que trabalham. E aqueles que não estão trabalhando lá, chega, estamos aqui, ó, R$ 100 por mês. Aí melhorou a qualidade de vida dos brasileiros. E aquele petróleo nosso, que era para entrar esse dinheiro aqui e ser aplicado em construir rodovias. Aí, constrói rodovia, a gente tem que pagar para andar na nossa rodovia. O que é que adianta isso? Não é? É um absurdo, como o Ronai está dizendo aqui, né? É um absurdo, não tem como. Você entrega o ouro para bandido, você recebe um dinheiro furado, um dólar furado. A mulher explicando isso. Então o Brasil vai ficando cada dia para trás, vai perdendo as suas riquezas. No vídeo anterior, eu não sei se os irmãos queriam rever esse vídeo, que eu acho que é importante. A gente poderia colocar, irmão, o que vocês acham? Ver esse vídeo? Tem mais 15 minutos a primeira parte, que é interessante sobre a dívida, para vocês verem porque para onde vão nossos impostos. Nós pagamos 75 impostos, o ouro, a prata, o petróleo, toda a riqueza do Brasil, que vai para pagar uma dívida que não existe, gente. É um assalto, é um roubo, é uma vergonha, exatamente como esse livro aqui, ó, ele já foi escrito, esse livro já tem algum tempo. Ele foi escrito, deixa eu ver aqui a edição dele. Eu já comprei tantos desses livros e li, já passei para os outros. Essa edição aqui foi de 2004, ó, de 2004. Já tem quase 10 anos aqui o livro, ó, tá? Isso daqui conta confissões, essa aqui é Confissões de um Assassino Econômico. O cara trabalhou lá no FMI, um economista, e como que são contraídas essas dívidas, irmão. E ela dizendo aí, você vai ver como o Brasil prefere pagar uma dívida externa, um juro, que é um juro baixo, e a dívida interna aqui, que é um juro altíssimo, ela fica pagando. Ela vai mostrar esse primeiro vídeo, vou mostrar aqui para vocês verem a primeira parte. Quer ver? Que é interessante. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Brasil tem feito muitas palestras sobre temas importantes para a nação, entre eles a questão da dívida pública brasileira. Este mês fizemos vários debates com a presença da auditora fiscal, aposentada, economista, Maria Lúcia Satorelli, que é especialista nessa área de auditoria e também na análise da dívida. Vocês estão vendo a imagem, está piscando aí? Estou achando estranho, tá piscando aqui. Deixa eu ver aqui se é o vídeo. Deixa eu ver aqui. Brasil tem feito muitas palestras sobre temas importantes para a nação, entre eles a questão da dívida pública brasileira. Este mês fizemos vários debates com a presença da auditora fiscal, aposentada, economista, Maria Lúcia Satorelli, que é especialista nessa área de auditoria e também na análise da dívida pública brasileira e de outros países. Essa matéria é de grande importância para o país, já que só os juros e amortizações da dívida pública brasileira afetam muito o orçamento brasileiro e a vida dos cidadãos. No orçamento de 2010, essa questão do pagamento dos juros representou 44,93% do total
isso retratado em números representa 635 bilhões para a educação. Nós apenas dedicamos 2,89% do orçamento e para a saúde 3,91%. Com esses dados, nós podemos retratar o impacto que a dívida pública brasileira afeta e traz consequências nefastas a toda a população brasileira. Os cidadãos têm uma saúde péssima e têm dificuldades enormes em relação à educação, porque o percentual do orçamento é muito reduzido e nós poderíamos, diante do valor do orçamento, ter números muito maiores para melhorar a qualidade de vida de toda a população brasileira. E por isso nós, então, estamos conclamando toda a população a discutir essa matéria, porque nós precisamos mudar o modelo econômico existente. Não podemos repassar 635 bilhões no ano para o pagamento dos juros e amortizações, enquanto que dedicamos muito pouco para outras áreas essenciais que trazem impacto à vida de todo o povo brasileiro. Conclamamos você a assistir e debater essa questão da dívida pública brasileira. Para a candidata, o pagamento da dívida do Brasil com o Fundo Monetário Internacional tornou o país realmente independente. A ruptura dessa tutela. E eu tenho certeza que, para sempre, uma das maiores comemorações que o povo brasileiro pode ter. Porque ninguém respeita devedor. E o Brasil não é devedor. Hoje o Brasil é credor. Pagou nada menos que 4 trilhões 773 milhões. Para 20,5%. O que aconteceu a partir disso? Uma multiplicação da dívida por ela mesma. Não entrou dinheiro novo no Brasil e a dívida cresceu. E houve uma crise. Essas dívidas públicas e privadas foram transferidas a cargo do Banco Central. Poucos historiadores, inclusive, sabiam disso, porque nós estávamos na época da ditadura, ninguém tinha crédito. CPI descobriu um indício de ilegalidade, de nulidade, de uma das negociações mais importantes que ocorreu em 88, e toda a informação que nós tínhamos, essa negociação aconteceu antes da promulgação da Constituição de 88. A CPI descobriu que não, que essa negociação terminou em Washington, novembro, dezembro. Vocês sabem que o contrato só se consuma depois de todas as partes ativas. Tem uma negociação nula. Sabe quanto foi essa negociação? Mais de 80 bilhões de dólares em 88. E depois disso, nos anos aqui, 94, quando a gente vê outro tipo da dívida interna, o que aconteceu? Essa dívida sobre a qual pairavam indícios fortes de nulidade foi transformada em título crédito, plano crédito. A dívida foi ressuscitada, transformada em títulos. E esses títulos serviram para comprar bancos de crédito no processo de privatização. O Fernando Henrique assumiu em 95, janeiro de 95, a dívida interna era 60 bilhões de reais.
mais 2 trilhões e meio, apesar desses pagamentos aí, ó, de 6 trilhões e 800 bilhões de deveres. O pagamento antecipado ao FMI, todo mundo acredita que acabou com a nossa dívida, é apenas essa quedazinha no gráfico aqui, ó. Foi um pagamento de 15 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares em 2005. Foi um pagamento que financeiramente nem foi interessante para o Brasil, porque a dívida com o FMI financeiramente é uma dívida barata de 4% ao ano. E para pagá-la, nós emitimos títulos da dívida interna, que na época estava a 19% ao ano. Então, nós não pagamos a dívida apenas mudou de mão e deixou de ter uma dívida de 4% para passar a ter uma dívida de 19%. A CPI descobriu, isso aqui é muito grave, gente, pagamento antecipado de título da dívida externa brasileira, que não tinha nem vencido. Foi resgatado antecipadamente com pagamento de ágio. O que vocês fazem quando vocês pagam uma conta que ainda não foi vencida? Vocês pagam mais do que vocês querem desconto. Se não, existiu o pagamento. Mas o que o Brasil fez? Resgatou antecipadamente diversas séries de títulos com pagamento de ágio, que variou de operação em operação, mas em determinada operação chegou a dirigir 66%. Porque o que explica uma dívida? O que justifica uma dívida? Por que o Estado é permitido ao Estado endividar? Se o Estado tem um papel a cumprir, então se os recursos arrecadados por meio dos impostos não são suficientes, ele pode endividar porque ele tem um papel a cumprir, que é dar garantia de segurança, vida digna para o seu povo. Mas o que a dívida está sendo? A dívida está sendo um mecanismo em si mesmo, um mecanismo de acumulação do capital financeiro. Nós não encontramos contrapartida real, encontramos uma série de julgados que depois que vocês quiserem a gente entra, mecanismos financeiros, conflito de interesse e falta de transparência. Somos a 7ª economia mundial com PIB do ano passado. Nós temos a 10ª pior distribuição de 13º no ranking dos direitos humanos. E por quê? Como que a dívida não é problema? Né? Se deve quase 45% do orçamento, como que E aí, nós temos a explicação para a situação do nosso país. Por exemplo, para a educação, já que nós estamos numa universidade, 2,1%. A China, por exemplo, não é referência para muita coisa, mas a China destina 30% do seu orçamento para a educação. Tá? Para a saúde, 3,9% para tudo que ela arrecada para os estados e municípios. Quanto que ela repassa para todos os centros da federação? Pouco mais de 9%. E para a dívida, 45%. O saneamento, 0,04%. É por isso que é pouco o IBGE divulgou. Mais da metade dos brasileiros não tem acesso ao saneamento básico. Gente, 7ª economia do mundo. Saneamento básico, no mínimo. Brasileiros que estão vendo, corte de 50 bilhões de reais de gastos sociais. Ao mesmo tempo, elevação da taxa Selic. De 19 de janeiro já foi de março a 20 de abril, a Selic já chegou em 12%, como o mundo inteiro está praticando taxas de juros próximas de 0%. Por que a nossa tem que ser 12% e eles não podem subir mais? Então, não tem tanto, são confiáveis. Os juros já consomem, só os juros já consomem mais de um PIB por dia. E de forma que no início do plano real, olha que quanto estava as despesas de educação e cultura, saúde, saneamento, pessoal, juros, demonstrações ativas e previdência. Está dando para ver? Aqui
fazia, olha o que aconteceu. Educação, cultura, saúde e saneamento quase estacionados, né? Um crescimento só vegetativo. Pessoal também. Olha o que aconteceu com o gasto da dívida. Eu ainda não coloquei aqui o gasto do arquiteto para furar o teto. Tá? Nós estamos falando de um dos países mais ricos do mundo. Como que está a saúde pública do nosso país? Fila, morte sem atendimento, insuficiência de leitos, insuficiência de UTI, falta de médicos e outros profissionais de saúde. Por quê? Baixos salários, falta de condições de trabalho e materiais. E a educação? Ausência de políticas educacionais efetivas, salários irrisórios para professores apesar com os sobrecargas de trabalho, provocando muitas vezes queda de qualidade no ensino básico. Quanto ganha um professor primário? Ganha pública. Muitas vezes menos do que um empregado doméstico. Déficit habitacional de 8 milhões de moradias. Por isso que nós temos aí esses distantes, mais moradias inadequadas. 40 milhões de pobres e miseráveis, ou então 10 milhões de famintos no país que é terceiro no mundo, que aqui não tem neve, que aqui não tem inverno, a gente produz alimento ali. Irmãos, eu pergunto aqui, se Jesus assistisse esse vídeo, o que ele diria para nós brasileiros? Diria, olha, o primeiro que eu elimino do reino dos céus são os injustos. Os injustos não herdarão o reino dos céus. Tá? Não herdarão o reino dos céus também os idólatras, homicidas, bêbados, efeminados, ladrões, e etc. Vai por aí. Mas o que ele mostra, principalmente, que você vê um país, 7ª economia do mundo, um dos países mais ricos do mundo. O país que pagou 7 trilhões de dólares de dívida. É muita coisa, irmão, mas isso é dinheiro que não acaba mais. É muita coisa de dívida, como nós mostramos aqui, que nunca foram contraídas, que nunca existiram. Está aqui, ó, dívidas que a gente nunca contraiu. Pagou. No ano de 1988, foram pagos 80 bilhões de dólares de uma dívida com o FMI, foi fechada essa conta, mas que custou ainda fechar essa conta, que ainda continuou aumentando essa dívida. Aí foi pago, sem questionar nada, sem pedir desconto, paga do jeito que está, e está muito bom, e foi aí. Você antecipou o pagamento de uma dívida e não se pediu desconto. Claro, você está pagando adiantado, você comprou um carro em 24 prestações, aí você vai pagar em 10 prestações o carro, você tem um direito a um grande desconto. Isso é tudo, irmão. É assim. O Fernando Henrique, esse traficante aqui, ó, tá aqui o Fernando Henrique Cardoso, esse que está junto com o Silas Malafaia lá, e o Serra, tá? Aqui. Eles pegaram o dinheiro aqui, ó, das estatais que eles venderam no Brasil, junto com o dinheiro do tráfico de droga, lavaram nas Ilhas Britânicas Virgens e trouxeram esse dinheiro para botar na conta do maçom Illuminati, o banqueiro Daniel Dantas, e distribuir por toda a maçonaria. Dinheiro roubado dos brasileiros. Aqui, ó. O cara que denunciou isso sofreu 2 atentados, tentaram matá-lo 2 vezes, ele foi operado de urgência 2 vezes em Brasília. Ele começa denunciando o tráfico de drogas. E mostra logo aqui no início, o Socerra, olha aqui, ó, batendo martelo, leiloando as nossas empresas a preços assim baixíssimos para os Illuminati. Olha aqui, ele feliz da vida batendo martelo. Em 8 anos de governo, o Fernando Henrique roubou do povo brasileiro 70% das empresas do Brasil. Aí, o José Serra, junto com ele, batendo martelo. Entregou para os banqueiros, para os ricos. Tirou do Brasil, irmão.
tirou do Brasil nosso dinheiro, entregou para os banqueiros. Olha só como esse país é rico. Hein? E nós pagando, descendo as maiores necessidades. Fernando Henrique, esse que eu mostrei aqui da Privataria Tucana, que tem um livro sobre ele também. Tem todos esses livros aqui. A melhor democracia que o dinheiro pôde comprar. E quem pagou a conta? Tudo mostrando os rombos que o maçom, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, esses que dão dinheiro para sustentar o ministério do maçom Silas Malafaia. Aí que vem a riqueza do Silas, meu irmão. Olha aqui, vocês vão aqui. Que está falando de Fernando Henrique e José Serra. Onde ele compra o relógio de ouro dele, a prosperidade dele não vem de Deus, não, vem do inferno. É de dinheiro roubado dos pobres do Brasil. Se o Silas Malafaia é homem, vem comigo para um debate. Provar que eu estou mentindo, que eu sou mentiroso, que a prosperidade é dinheiro sujo. E a prosperidade dele vem sim do Espírito Santo. Mas lá do Estado do Espírito Santo ele recebe dinheiro do crime organizado. Que o ex-maçom grau 32, 33, o doutor Abimael, lá do Espírito Santo, era da mesma loja de Colatina, junto com o maçom, como que é o nome dele? O que matou o juiz Leopoldo, que matou aquele juiz Alexandre, um carequinha do Rio, que foi para lá, porque não quis entrar no crime organizado, eles mataram lá em Vila Velha, perto da casa dos meus pais, lá em Vitória. Mataram ele. E cada vez que o Silas Malafaia lá, o Abimael disse que o Leopoldo disse para o Abimael que ele dava 40 mil reais. Isso há 10, 12 anos atrás, aqui, ó, de onde vem a prosperidade do Silas Malafaia, esse falso profeta, que se diz, ele está mais para representante do tráfico de droga, do crime organizado, que a Igreja de Cristo. Nós vamos ler alguns versículos aqui sobre a Bíblia. Irmão, por isso que há 20 anos, ninguém aceita um debate com o doutor Pedrosa. Nenhum desses líderes aí, porque eu tenho minha vida limpa, sofro calúnia, perseguição, porque eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, o diabo tenta me levantar, mas nenhum, o diabo tenta me derrubar, mas Jesus me levanta todos os dias, porque eles roubam, irmão, se estivessem roubando dos ricos, dos banqueiros, dos Estados Unidos, dos Illuminati, dos Bilderbergs, eu ainda ia criticar, que a palavra de Deus não manda roubar. Eles roubam aqui, ó, os amigos do Silas Malafaia, eles venderam 70% do Brasil. Acabamos de ouvir agora a economista falando aqui. Ela trabalhou quase 30 anos da dívida pública do Brasil. Fernando Henrique vendeu 70% do Brasil. Como esse livro aqui também mostra. Aí depois ele recebe as propinas dele, saiu na Veja, o Sérgio é o laranja deles, aí pega esse dinheiro junto com o tráfico de droga, lavam lá, e traz para cá. Por isso que eu provo, falo todos os dias aqui, ó, quem controla o tráfico de droga internacional é a maçonaria inglesa, do Silas Malafaia, do Fernando Henrique Cardoso, tá aqui, ó, 220 páginas, mostrando. Por que nenhum deles traduz? Por que a justiça brasileira não traduz esse livro? Por que o Senado ou a prefeitura, os governos do Brasil não traduzem esse livro? O terceiro volume dele. Quem controla o tráfico de drogas, você não fala isso para a polícia e nem para os jornalistas brasileiros, porque eles não sabem disso, entendeu? Quem controla o Brasil todo sabe, só a polícia e os jornalistas do Brasil que não sabem. Quem controla o tráfico de droga no Brasil é essa desgraça chamada maçonaria. Maçonaria do Silas Malafaia, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, do Paulo César Brito da Maranata, do Bispo Macedo, do Roberto Marinho, da TV Globo. Esse mesmo que mandou soltar as bombas lá, ó, da Comissão da Verdade, com o ex-maçom grau 18, Cláudio Guerra contou. Aí que vai o dinheiro do Brasil, irmão. Os 75 impostos que nós pagamos, e tem que pagar pedágio para os maçons para a gente andar na nossa rodovia. Uma turma de ladrão, de bandido, de assassino, irmão. Uma instituição de assassino, de poder paralelo, de ladrões, e roubam dos pobres. Você não vê do pré-sal? Agora eles vieram e trocaram toda a dívida, todo o pré-sal do Brasil com dólar furado, com papéis, a entrega papéis que eles nunca pagam. Agora você vê o pouco de dinheiro que entra aqui para o Brasil, aquilo que fica aqui com o Brasil, o que fica com o Brasil, o que sobra? Para pagar a dívida, que não existe. E nós já conversamos sobre isso aqui, ó. Esse livro mostra que toda essa dívida interna e externa, criada pelo FMI, é uma mentira, ela não existe. O dinheiro nunca chega aqui.
E se o presidente não quer negociar como o presidente da Polônia, não quis receber a vacina fajuta, daquela vacina que matava H1N5, aí depois eles fizeram H1N1, que ia matar 100% das pessoas que tomassem a vacina, o caso Baxter, graças a Deus lá na Polônia eles não compraram a vacina e nem quiseram o dinheiro do FMI. Nós estamos oferecendo, nós não queremos, mas é obrigado a receber. O dinheiro nunca chega. E mataram todo o governo da Polônia num acidente de aviação. As jornalistas, vocês veem no YouTube, elas chorando, e os sobreviventes eles matando. Isso daqui é como se faz a dívida, irmão. Agora, nós não temos que pagar essa dívida, isso nunca existiu. O pouco dinheiro que sobra para a gente, que o Fernando Henrique entregou tudo, aí você tem que pagar 80 bilhões em 1988 a dívida externa, não é? E você, ele entregou 70% do país, o pagamento do FMI de 15,5 bilhões dos juros de 4% ao ano, eles poderiam ter pago, já que quisesse economizar, pagar o juro aqui da dívida interna, que é muito mais caro, chegava às vezes até 15%, 20%, aí pegaram o dinheiro e pagaram os juros de 4%, e aqui a dívida crescendo 4 vezes mais. E não anteciparam a conta do FMI e não pediram desconto, por isso que ela foi eleita. Fez essa caridade lá com os banqueiros, com os ricos, pegou o dinheiro aqui dos pobres do Brasil e entregou para eles. O Brasil é a 7ª economia do mundo, acho que já é a 6ª, já tem estatística mostrando que é a 6ª, e a pior distribuição de renda do mundo, onde se ganha mais dinheiro e que pior se distribui. Os ricos ficam com mais ricos e os pobres mais pobres. O dinheiro, tudo que se ganha aqui só vai para os ricos. E juros de 45% do PIB do Brasil, do total que o Brasil ganha por ano, praticamente quase a metade é para dar para os banqueiros, Illuminati, para esses maçons, esses desgraçados, esses ladrões, para fazer guerra e matar as pessoas, e plantar drogas e incentivar o crime organizado. Quase 50%, 45% do dinheiro do Brasil. O que vai para a saúde, para a educação? 45% também, sobra 10% para fazer a festa? Não, irmão. Para a saúde não vai 45%, para a saúde vai 2,8%. Vocês prestaram atenção? Para educação, 2,8%. Ele ainda cita que na China eles gastam 30% em educação, porque eles querem manter esse povo idiota, o povo ignorante. É futebol de manhã, de tarde, de noite, é novela, é Big Brother. É isso que essa desgraça da TV Globo e a outra TV do Maçom Bispo Macedo fazem. Não leva informação, isso daqui não passa na TV Globo, eles não mostram. Esse trabalho é trabalho de voluntários, irmãos, como o nosso aqui lá do Paraná. Uma mulher que foi perseguida pela ditadura aqui da maçonaria de 64, que o Cláudio Guerra contou todo como ele soltava a bomba aqui, que o Roberto Marinho mandava soltar a bomba na casa dele e dizia que era o povo brasileiro. Aqui, ó, tudo isso aqui o Cláudio Guerra, ex-maçom grau 18, que não teve nenhum apoio do Silas Malafaia. Hoje eu falei com ele pelo Skype, ele não teve nenhum apoio do Silas Malafaia, do Guilhermino Cunha, de nenhum pastor, porque isso mostra que todos estão envolvidos com um sistema paralelo que rouba do povo, um sistema injusto. Nós não temos mais pastores, como nós estamos lendo aqui quase todo dia, Ezequiel 34, que Deus disse, eu vou pastorear vocês, que os meus pastores, eles só estão pastoreando as ovelhas gordas, as ovelhas que estão doentes, fracas, desgarradas, eles não querem. Ele disse, eu que vou pastorear. Meu irmão, só tem um jeito de cuidar de nós, só Deus mesmo. Não existe mais pastor, você vê, todos com uma comissão da verdade que ninguém quer. Mas agora, com roubo, tráfico de droga, dinheiro sujo, estão todos eles envolvidos, tudo. Esse é o evangelho da igreja de Laodiceia, do fim dos tempos, irmão. Acabou a igreja. Não tem mais pastor. Deus disse, está falando em Ezequiel, que esse tempo ia chegar, que não existiria mais pastores. Tem falsos profetas, como Jesus disse em Mateus 24. Por isso, ó, aí você pega, na parte sanitária, eles investem 0,04%, por isso tem tanta doença. 50% do povo brasileiro, irmão, usa a expressão papo reto, igual Jesus falava. Jesus não tinha esse negócio de fofoca, de falar. Jesus ia direto. 50% do povo brasileiro caga na rua. Não tem esgoto.
nesse país que é a 7ª economia do mundo, por de tanta maçonaria roubar, a maçonaria do Silas, do Bispo Macedo, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, que eles protegem e ninguém pode tocar nela. Se você falar, como nós fizemos 4 únicos programas contra a maçonaria no Mandinga, esse bandido Silas Malafaia foi lá e fechou os 4 programas, porque olha aqui onde está ele. Onde recebe o apoio dele? Aqui. Vem o dinheiro todo, esse Fernando Henrique aqui, ó, com o José Serra, tiraram 70%, roubaram do povo brasileiro. 70%. Para dar para o Silas, para dar para o Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, esses maçons todos, irmão. Por isso que as pessoas morrem de fome lá no hospital, não tem comida, às vezes no hospital, não tem alimento, não tem remédio. Hoje eu venho no serviço público, irmão. Chega lá, a pessoa ia operar, tinha uma cirurgia, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem. Essa é a vergonha do serviço público. Por quê? Eles pegam o dinheiro todo, 50% do Brasil é entregue direto, lá é 45%, quer dizer, é metade de tudo, que é com uma dívida que não existe, irmão, que nós não fizemos. É uma roubalheira assim absurda, irmão, que nenhuma televisão mostra e explica. Essa mulher, não sei como é que ela está viva, como Cláudio Guerra, de contar a verdade para esse país. Isso eles não contam. Irmãos, no Brasil tem 40 milhões de miseráveis, tem 10 milhões de pessoas que passam fome. Agora, crack, esse Fernando Henrique pediu a legalização da droga. Ah, ele é bonzinho, tadinho, brasileiro, as criancinhas vão dar crack para elas. Aí fez o filme Quebrando o Tabu. Eu fui o único que tive coragem de fazer o único DVD Quebrando o Gadu, que é o grande arquiteto do universo. É aquele demônio que eles chamam de Deus, o Deus genérico lá, que é Satanás deles. Eu fui o único. Irmão, o que eu já fiz por amor a esse Brasil, essa pátria, quem falar mal do Pedrosa ou caluniar ou perseguir o Pedrosa, ele pode ver que é bandido. É gente mau caráter. Porque quando a gente ama essa terra, e pelo amor de Deus, porque os caras que é tão ricos e querem ser mais ricos e mais ricos, e não tem mais onde mandar dinheiro, irmão, para eles. Tudo que a gente produz aqui é para eles. O pobre já não tem dinheiro. Agora, com o Codex Alimentares, que foi aprovado em 2009, o pobre não vai ter comida. O pobre já não tem assistência médica. Para andar na rua, todo lugar agora tem que pagar pedágio. Você passa num lugar, estão te multando em todo lugar. É uma escravidão do mundo. Jesus tem que voltar hoje, logo. E já acabou o tempo da apostasia, está aí essa desgraça dessa maçonaria, combatendo tudo. E não tem um profeta de Deus hoje, que esses homens se dizem, que luta como Isaías, Elias, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, contra o profeta Baal, a adoração do Deus Sol. Não existe um. Todos comendo na mão, aqui, ó, que nem Jezabel e rei Acabe. Por isso que Deus disse em Ezequiel 34, que não haveria mais pastor. Que ele, que nesses últimos tempos iria pastorear a igreja dele. Por isso que eu falo todo dia, meu irmão. Ore e leia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Não é o pastor da Assembleia de Deus, da Adventista, Batista, Presbiterianista, tudo. Nenhum deles tem nada contra isso. Tudo a favor disso. Nenhum deles apoiou a Comissão da Verdade. Eles são da mentira. Exatamente como Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé. Noé pregou 120 anos, eles não perceberam, fez a arca e só salvaram 8 pessoas. Talvez nós aqui, ó, esse grupo que está aqui hoje, Jesus arrebataria. Só 8. Cadê o povo? Está tudo envolvido com o pecado. O pecado você pratica o crime por ação direta, por conivência ou omissão. O pecado é igual ao crime, é a mesma coisa. Você é pecador por omissão, por conivência, e nós vamos ler uns textos bíblicos agora para encerrar sobre justiça. Nosso trabalho, irmão, tem sido esse. Eles aumentaram aqui no Brasil 12% os juros para arrecadar mais dinheiro. E se você precisar um dinheiro emprestado, você entra no cheque especial, eles te pagam 0,5% ao mês do seu dinheiro. Aí pega o seu dinheiro a 0,5% e empresta para as outras pessoas a 12%. E são os banqueiros, não é o Brasil, não. Os caras que dominam aqui, os Rothschilds, Bilderbergs, esses iluminados do poder paralelo da maçonaria, Rosa Cruz, da sociedade secreta. Nós somos escravos desse sistema, irmão. Só Jesus para nos libertar disso. E as pessoas, em vez de pregar o evangelho, vivem fazendo fofoca. Em vez de pregar a Bíblia, fica preocupado. Ah, porque disseram isso de mim, que eu não sei o quê, que eu sou feio, que eu sou bonito. Que eu não sei o quê. Irmão, vamos ver o povo brasileiro que está sofrendo muito mais. Um povo todo cheio de... Vai pregar o evangelho, é botar a cara para... Você vai entrar numa batalha e não quer levar tiro? Bom, então fica em casa. Fica lá cozinhando. Põe um avental, fica em casa lá cozinhando. Lá
não vai para a guerra? Quando o crente vai para a guerra, ele vai para lutar, ele vai para vencer o cristão. Mas você leva trancos, poxa. Como é que eu quero entrar numa batalha e não quero sofrer danos? A palavra de Deus nos promete que 1000 cairão à nossa frente, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. Mas nós estamos lá na frente da batalha. Você tem que ir lá, você sofre. Porque eu quero pregar o evangelho, sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu vou entrar no hangout, eu vou pregar o evangelho para todo mundo. A primeira coisa que o diabo vai lá assim, ei, irmão, eu estou chorando. Um montão de gente passando fome, doente, não tem cirurgia. Não tem... A gente tem que deixar de ser egoísta. Um negocinho na vida da gente faz um alarme. O Brasil inteiro, um país rico, as pessoas passando fome, necessidade, pessoas que não tiveram escola, saúde e educação, estão lá no presídio. Policiais precisando roubar, cometer crime, distribuir droga porque não tem salário decente. Os médicos abandonando os hospitais que não têm salário decente. Aí pega o dinheiro público, constrói hospitais públicos para botar uns outros coniventes com todo esse sistema de ladrões. Aí eles entram para trabalhar nos hospitais públicos. As pessoas que precisam mesmo, as honestas que fazem concurso, não tem vaga. Ó. Tudo isso aqui, para pagar a dívida externa, que não existe isso. Dívida. Isso é mais provado. A mulher mostrou na Grécia, todo mundo, ninguém está pagando essa dívida. Por quê? São pessoas que participam desse sistema criminoso, irmão. Agora você fala, mas Pedroso, por que você luta nisso? Você não é político? Você não ganha dinheiro com isso? Você só ganha pedrada, porque eu estou fazendo o que a palavra de Deus manda, irmãos. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui um pouquinho. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da letra, para ver se dá para vocês verem melhor aqui o que nós vamos mostrar. Sobre justiça. O que a Bíblia fala, só alguns versículos. Eu estou pegando assim 1% dos versículos que a Bíblia fala, tá? Só 1% desses versículos. Vou compartilhar a tela aqui para a gente encerrar isso aqui, para a gente mostrar esse estudo. Por que nós crentes somos obrigados a entrar nessa luta? Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Vou puxar um pouquinho para cá. Ó, vamos ampliar um pouco mais. Justiça. Em Mateus 3,15. Eu sempre gosto de colocar aqui, porque é assim, ó. Está escrito. É Deus que está falando, não é Pedrosa, não. Está escrito. Tá? Mateus 3,15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Nós estamos aqui. Convém cumprir toda a justiça. É o que Deus está nos falando aqui, ó. Convém nos cumprir toda a justiça. É injustiça. Pegar o dinheiro aqui dos brasileiros, dos escravos que lutaram 388 anos de holocausto dos negros e os índios aqui no Brasil, que a maçonaria fez, e mandou aquele negro covarde, Rui Barbosa, queimar toda a documentação para não mostrar a desgraça que eles fizeram aqui, um holocausto aqui no Brasil, e querem jogar isso por baixo do tapete. Deus não deixou e eu não vou deixar. Tem que isso ser lembrado e, se possível, corrigido. Tá? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, quer dizer, felizes são os que têm fome e sede de justiça, irmão. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Nós não podemos, a palavra de Deus nos manda, porque eles serão fartos. Não é farto que nem o Silas Malafaia do dinheiro, do tráfico de droga, do crime organizado. Nós temos que ser fartos, Silas Malafaia, de justiça, você e sua família, como do dinheiro indigno, e roubando dízimo e ofertas do Senhor. Olha aqui de onde vem a prosperidade de vocês. Vocês têm que tomar a vergonha na cara, saber que vocês estão indo para o inferno inconsciente. Vocês estão indo para o inferno consciente. Vocês sabem, não tem a menor possibilidade de vocês estarem no céu, junto com Jeremias, Ezequiel, Daniel, o profeta, todos os profetas, Amós, todos os profetas da Bíblia. Está lá junto com Enoque, com Elias. Não tem a menor possibilidade de vocês irem para o céu junto com esse povo. Está lá junto com o grande apóstolo Paulo, está lá junto com Jesus, que falou tudo isso.
Como é que esse pessoal está indo todo mundo para o inferno? Eu faço questão de dizer, vai, prova que eu estou errado. Prove que eu estou errado. Prove aqui na Bíblia que eu estou errado. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Ah, isso aqui é comigo. Nós temos sofrido, sim, por causa do nome de Jesus. Vão lá e fecham o nosso programa da RIT TV, né? Porque nós estávamos denunciando tudo isso. Vai o Sr. Silas Malafaia e fecha, e o cara na maior cara de pau, o maior mentiroso, profeta de Satanás, vai para a televisão e diz, eu não sou maçom. E está lá junto com todos esses caras da maçonaria do tráfico de drogas. Irmãos, esta é a igreja de Cristo? Essa é a igreja paganizada de Laodiceia, é a igreja que nós vomitamos todo dia aqui, igreja que Deus vai vomitar. Vê se esses homens agem. Agora tem eles montam instituições pilantrópicas nas igrejas, instituições de pilantras, para arrecadar mais dízimo, mais oferta, mais doações. Aí chega lá, estamos aqui uma cesta básica lá no Natal, no Deus Sol deles. Irmãos, esta é a igreja. Como é que nós vamos ficar calados, irmão? E o Bispo Macedo, todos os outros maçons, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, tudo a mesma coisa, mesma desgraça. Como é que vocês não vão para o inferno? Eu fico com a palavra de Deus, está aqui na minha mão. Vai ser como nos tempos de Noé, Jesus disse, salvaram-se 8 pessoas. Noé pregou 120 anos direto. Eles não converteram, não entenderam a palavra. Isso tudo que a igreja de Laodiceia não vai ser salvo, eles são injustos, eles pegam de dinheiro da injustiça, dinheiro sujo. Eles não têm fome e sede de justiça, eles têm fome e sede da injustiça, do dinheiro sujo, do poder paralelo. O céu deles é aqui, irmão. Os aviãozinhos, relógio de ouro, a fortuna deles, as TVs, tudo isso. Eles pensam que isso é de Deus, meu. Deus vem aqui buscar eu e você, irmão. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos sede e fome de justiça, nós somos perseguidos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Porque vos digo agora, Mateus 5:20, só estou em Mateus, irmão, não estou pegando a Bíblia toda, não. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no céu. É o que eu disse aqui. Tem possibilidade de um Bispo Macedo, um Roberto Marinho, um Silas Malafaia esses pastores que o Saad me entregou a lista, que participam, eles têm possibilidade de entrar no reino do céu? Eu estou falando isso para ver se eles acordam e voltam para Jesus. A família do Silas toda, como o Saad disse, dinastia lá na maçonaria, isso tudo vai para o inferno, irmão. Será que esse cara não ama os filhos dele, a esposa, os sobrinhos, os primos, o cunhado? Não? Sabe que isso é do pecado. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo que expulsa demônio, cura enfermo. Ah, Senhor, eu curei enfermo, expulsei demônio, eu falei em língua. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. É bode, é para a esquerda. Não tem saída, irmão. É bode, é para a esquerda. Mas, o que Deus manda? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que eles estão buscando? Estão buscando dinheiro. Vocês vêm aqui, nós queremos dinheiro. E o que o R.R. Soares faz contra esse sistema? Faz nada, ele aproveita, vive disso, fica calado em cima do muro. Não é quente nem frio, é morno. Essa igreja que Deus vai vomitar, a característica dela é isso. É uma igreja covarde, essa igreja de Laodiceia. É a igreja que está em cima do muro, ela não é crente nem fria, é morna. Essa igreja que Deus vai vomitar, eles são incapazes de chegar e defender um direito cidadão humano. Eles põem deputado lá para ganhar dinheiro para eles. Me dão todo o dinheiro para vocês que eu vou pregar o evangelho. Onde Jesus disse na Bíblia, vocês pegam todo o dinheiro para vocês, dão para um pilantra lá pregar o evangelho para mim. Ele mandou cada um de nós, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mandou pegar o dinheiro e entregar na mão desses maçons aí, desses satanistas, para eles pregarem o evangelho por você. Você, quando está precisando emagrecer, você vai para uma academia, vai no médico, ele faz os exercícios, para você tem que fazer tantas horas de exercício, tantos dias, durante tantos meses ou durante tantos anos, para você perder o seu peso, né? Aí o que você faz? Eu juntei todo o meu dinheiro, contratei um personal trainer para correr para mim. Aí eu vou lá todo mês, eu dou meu dízimo, minha oferta, o personal trainer correr para mim. Você faz assim, com a obrigação que Deus te deu? Você pega o seu dinheiro e entrega para um falso profeta, um homem desse que serve a Satanás, para pregar para você? Você está perdendo seu tempo, seu dinheiro, irmão. Vai você, faz que nem nós aqui, pega sua Bíblia, seu folheto, vai de casa em casa, de irmão, prega o evangelho. Deus não habita nesses templos feitos por mãos de homens. Agora vocês entendem por quê?
Por isso que a palavra dele, eles não entrarão no reino dos céus, porque buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ah, não. Primeiro você tem que ir lá no maçom, dar todo o seu dinheiro, aí você compra a toalhinha lá do Valdomiro Santiago, uma colherzinha, pronto. Aí toda a justiça vai ser acrescentada. Irmão, a justiça é de Deus, não é dos homens. Ela custa, mas chega. E quando ela chega, ela arrebenta. Vocês vão ver na grande tribulação que espera esses caras. Mateus 21:32. Porque João veio a vós no caminho da justiça. E não creste. Não creste no caminho da justiça, como vê o Cláudio Guerra, contou toda a verdade da Revolução 64 aqui, as mentiradas, a maçonaria matou e roubou todo para eles ficarem cada vez mais ricos, pegaram o dinheiro público, compraram a TV Globo, fizeram tudo isso. Todo mundo se deu bem da maçonaria com esse dinheiro público, esse dinheiro roubado, com esses crimes, inclusive esses que se dizem pastores, esses falsos profetas evangélicos, católicos, que estão aí. Agora, o livro Memórias de uma Guerra Suja, que fala de justiça, vem trazer a verdade, nenhum deles apoiou, porque mostra, irmão, eu confirmo todos os dias que todas as lideranças estão interessadas na mentira do Serra, na mentira do Fernando Henrique, no roubo dos pobres, e Deus disse, vai para aquele homem rico, bom, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Eles vão lá e roubam dos pobres para os ricos, irmão. É o que faz a maçonaria. E nenhum pastor, o R.R. Soares não deixa falar contra a maçonaria, o Bispo Macedo não deixa falar contra a maçonaria, Silas Malafaia não deixa, Manuel Ferreira não deixa, a igreja quadrangular agora está assaltando os templos lá no Espírito Santo, o maçom daqui de Friburgo, aquele satanista, qual o nome? O que homenageia aquele covarde do Rui Barbosa, que queimou toda a documentação dos negros, aquele covarde, 4 anos. Se você tivesse um documento na sua casa da escravidão, era considerado crime. Se você não entregasse para ser queimado, você era preso. Eles podiam te matar. Era crime, rapaz. Tamanha a maldade, a safadeza que eles fizeram aqui com os negros e o índio no Brasil, a sociedade secreta. Aquele covarde daquele negro fez tudo isso, mas Deus não deixou escondido. Entendeu? Ele levantou para acordar. Agora você vê como tem negro dentro de uma sociedade dessa, que mais destruiu, matou, explorou os negros aqui no Brasil. Agora eles comem da desgraça dos negros, como são covardes. Sequer tem coragem de falar um negócio desse. Aí pega os seus carrões, suas casonas, não sei o quê, mas eles vão pagar conta a Deus, porque Deus é um Deus de justiça. Ele não aceita nada de injustiça. Essa injustiça que fizeram e até hoje estão sendo coniventes. E nós estamos denunciando isso e somos contra esse sistema. Isso é um sistema satânico e ninguém pode ser feliz dentro de um sistema satânico. Eles vão pagar muito caro por isso. Vamos ver aqui, ó, Mateus 21:32, continuando. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Quer dizer, o povo simples, humilde, aquele povo pobre, os ladrões, as prostitutas, aqueles creram na justiça. Agora, essa elite, esse sacerdócio, todo aí, eles creem na injustiça, no poder paralelo, no roubo, no tráfico de droga, na dívida interna e externa que criam, que não existe. Isso vai tudo para a maçonaria, volta para a conta dele. Aí todos eles vão lá na ONU receber medalhas, porque roubam aqui dos pobres, dão para os gringos lá, vem cá, idiota, nós vamos dar uma medalha muito bonita para você. Você conseguiu roubar, atrair seu povo, passar dinheiro aqui para os banqueiros, então você vai ganhar uma medalha da ONU. Como foi esse que está na lista do SAAD, o que é o presidente das Assembleias de Deus no Brasil, José Wellington Bezerra, foi lá receber da ONU, como Silas Malafaia recebeu também, prêmio da ONU. Olha, vocês realmente enganam o povo brasileiro, vocês estão levando todo mundo para o inferno, vocês têm que vir aqui, ó, ganhar mais vaidade, mais medalha para vocês. Mas, irmão, nós estamos ganhando galardão, o deles está guardado lá no inferno para eles, é fogo e enxofre. Espera, brinca com o povo de Deus. A igreja ainda não subiu não, irmão. Tem igreja de Cristo aqui. Eles estão dando uma de bobo, eles vão ver. Eu quero ver lá no dia do juízo, eu vou estar lá à direita, à destra do meu Pai, ver a cara desses homens. Eu sou testemunha de Jesus. Eles não chamam assim, testemunha de Jeová, testemunha de Deus. Eu sou testemunha de Deus. Eu vou estar lá no dia do julgamento. Vou lá. Senhores, todos nós falamos no Brasil, eles sabem, eles optaram para ir para o inferno. Não tem nenhum deles aqui inocente no Brasil.
que nós já falamos há 20 anos, nós estamos pregando. Eles tentaram nos calar, mas o povo, nós já fizemos muitos discípulos aqui no Brasil e estão mostrando, irmão, nós já temos 6 milhões de pessoas que abandonaram esse sistema de hipócrita, dessa igreja corrupta, dessa igreja de Laodiceia, que estão buscando a palavra de Deus em casa, sozinho, lendo a Bíblia, ou aqui nos hangouts, para encontrar a verdade, para se libertar desses falsos profetas. Mas as meretrizes, os publicanos, creram na justiça. Eles só creem na mentira, na vaidade, na injustiça. Vós, porém, vendo isto, nem depois que eles viram que as meretrizes, os publicanos, os pobres acreditaram na justiça, eles, nem depois de ver isto, que eles estavam crendo que a justiça era uma coisa correta, porém, mesmo vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Continuar igual a gente fala hoje. Você acha que a gente está falando que maçonaria é satanismo, que eles estão indo para o inferno? O Bispo Macedo, a família dele, aquele pessoal todo, Silas Malafaia, o Mané Ferreira, com o Messias dele. O Messias dele já está no inferno, e daqui a pouco está ele indo lá, fazendo a paz mundial lá no inferno, com muito enxofre. Entendeu? Você pensa que eles se arrependeram? Que eles creram? Não creram, tá? Porque veio-vos no caminho da justiça. Eles não querem saber das coisas de justiça. Agora, mais outro versículo, em Lucas 1,75. Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Olha aqui, que bonito. Nós devemos estar em santidade diante de Deus todos os dias. Em santidade o quê? E justiça. E justiça todos os dias, não é só uma vez por ano, não. No Natal dá uma cesta básica, na festa de São João, que o Silas Malafaia faz lá e fatura. Não, isso é igreja, mas os caras não representam nem o pior crente do mundo. Como é que eles podem representar Jesus, a igreja de Cristo aqui? Eles têm que saber disso. Deus tem que usar alguém para falar isso para eles, como os profetas falavam. E eu vos digo, granjeais amigo e as riquezas da injustiça. Ah, isso eles gostam. Amigos com as riquezas da injustiça. Opa, coisa. Vou mostrar de novo aqui, lembrar? Olha aqui, o Cláudio Guerra, com o livro Memórias de uma Guerra Suja, a maçonaria toda, a TV Globo, matou, roubou, construiu a TV Globo para eles. O livro Confissões de um Assassino Econômico, da Dívida Externa, que dá prosperidade para toda essa igreja paganizada de Laodiceia. A Privataria Tucana, que mostra aqui como eles pegaram todo o dinheiro do Brasil, das propinas, das 70%, o Fernando Henrique entregou das nossas empresas, roubou, assaltou do povo brasileiro, entregou lá para os banqueiros, para os ricos, tá? E depois recebeu a propina dele e dividiu com a maçonaria aqui no Brasil. E o livro Scarlet and the Beast, de John Daniel, que mostra que essa maçonaria deles, que controla o tráfico de droga. Eu digo, só não avisa para a polícia e para a imprensa brasileira, só eles que não sabem. Porque o Brasil, principalmente os crentes, sabem de onde vem a prosperidade do Vanderlei Santiago, Valdomiro Santiago, aquele lá, você vê a prosperidade dele, vendendo a colherzinha de pedreiro. Assume logo, macho. Se você for macho, cara, toma vergonha na cara. Eu sou maçom mesmo, recebo dinheiro aqui, ó, do tráfico de droga, recebo dinheiro da Privataria Tucana, eu participo desse sistema, eu sou a igreja de Laodiceia mesma. Assume isso. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. É igual o rei Acabe e Jezabel sentada lá em cima, e Deus diz, vai lá, profeta Elias. Mas eu sozinho, Senhor, só de profeta de Baal, que adora o sol lá, com esse rei Acabe, esses governantes corruptos, estão lá, tem 450 profetas de Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Paulo César Brito, da Igreja Católica, da Maranata, de não sei. Tem todos aqueles profetas lá, Deus. Eu estou aqui sozinho. Imagina eu falando isso para Deus. Eu tenho que lutar contra os homens. Ó, ainda tem mais 400 profetas de Azerá, que é essa Deus Lua. Vai lá, você sozinho. Mas eu estou só. Não, Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Não está tudo perdido, não. Eu vou pastorear a minha igreja. Agora você vai lá e quebra os altares de Baal. Aí foi lá Elias, pediu descer fogo do céu, e Deus falou, mata. Irmão, se fosse hoje, se Deus mandasse matar toda a dinastia do Malafaia, do Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, todos esses homens que adoram o Deus Sol na maçonaria. Imagina se eu tivesse que nem Elias matar todo esse pessoal. Graças a Deus que hoje nós vivemos na lei da graça.
Foi o que Deus mandou Elias fazer, o profeta dele, que está lá no céu com ele. Agora, como é que esses homens vão subir lá para o céu, irmão? Por isso que Deus falou que eles não vão entrar lá no reino do céu. Está aqui, ó, em Mateus 5:20. E de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A vossa justiça não exceder dos escribas. Tá? Então, eu vos digo, granjeai amigo com as riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Ah, a festa deles, o céu deles é aqui, irmão. Mas lá no céu eles não entram, não. Agora, encerrando, nós temos aqui Lucas 18:5. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Vocês lembram que os maçons dizem que viúva eu sou filho da viúva, porque eles dizem que eles são filho do Irã Abif, que é o Deus dele que morreu e ressuscitou, que se é feito no grau terceiro, o grau de mestre. Eles dizem assim, eu sou valei-me filho da viúva, como que eles estão numa situação de desespero, de problema. Aí eles gritam, uma senha deles, né? Valei-me filho da viúva, que eles dizem que eles cuidam muito dos filhos da viúva. Nós vamos ver, a verdadeira religião para com Deus o nosso Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção desse mundo. Eles roubam da viúva e dos pobres, estão junto com esse meio corrupto. Essa é a verdadeira religião que está na Bíblia, a única vez, Tiago 1:27. Eles não cumprem nem cuidar das viúvas e dos pobres. Como Isaías disse, Deus me ungiu a pregar esse evangelho aos pobres. Olha que está aqui, Isaías 4, de 18 a 19. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Os caras vão lá e fazem o contrário, roubam dos pobres. Vão lá nos pobres, não é para pregar o evangelho da graça de Deus, vão lá para tirar o pouco que eles têm. Então, nós estamos vendo aqui que em Lucas 18, vamos ler o versículo 3 e 5, ele diz, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, com Jesus, faze-me justiça contra o meu adversário, irmão. Olha lá, essas pessoas que eles estão roubando, estão tirando esse dinheiro, vai clamar para o Senhor, nós estamos clamando para o Senhor, Jesus, faça justiça contra o nosso adversário, esses da maçonaria, esses Fernando Henrique, o José Serra, o Roberto Marinho, todo esse pessoal que roubam do povo, do pobre, roubam do dinheiro público, da comida, do alimento, da escola escolar, dos hospitais públicos, das escolas públicas, das universidades, roubam as nossas rodovias públicas e cobram para a gente passar na nossa rodovia, criam impostos mentirosos, criam dívidas mentirosas para nós pagarmos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pega todo o dinheiro que ganho aqui, entrega para os banqueiros, e um pouquinho só para dar para a saúde, e o povo padecendo necessidade, a viúva, e pedindo uma cirurgia aqui e ali. Meu Deus, faze-me justiça contra meu adversário. Aí Lucas 18:3, e o versículo 5 diz assim, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ela estava ali implorando a justiça, como nós estamos implorando, como essa viúva aqui, ó, pobre, inocente, sendo molestada, sendo roubada ali, ela pedindo justiça. Nós não temos nem liberdade de expressão. O Silas Malafaia vai lá, põe outdoor no Rio de Janeiro. Nós queremos liberdade de expressão. Quando nós vamos falar, ele chega lá e corta a nossa liberdade de expressão. Liberdade de expressão só para ele, a ditadura de expressão, né? Esses homens aí querem falar em nome de Deus, gente. Misericórdia. Eles não têm nem um mínimo de ética, nem um mínimo de respeito com o ser humano. Vão ter com Deus? Encerrando aqui o último versículo, que tem muito mais, irmão. Eu nem cheguei no evangelho todo. Lucas 18:7, Lucas 18:8. E Deus disse, e não farás justiça, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, é uma interrogação. E Deus não fará justiça para com seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que tardio.
Por isso nós dizemos, a justiça de Deus, ela tarda, mas ela chega. Eu estou ansioso, esperando há 20 anos nesse ministério, a justiça de Deus. Se prevalecer contra esses maçons, esses ditadores, esses ladrões dos cofres públicos, criam dívida para a gente pagar que não existe, pega todo o dinheiro do trabalho do povo brasileiro, a riqueza que Deus nos deu, entrega para os banqueiros, os mais ricos. Um Fernando Henrique Cardoso desse, um dos piores homens do mundo, que não gosta um pouquinho do povo brasileiro, pegou só de uma vez 70% das empresas brasileiras, entregou para os Illuminati, para os banqueiros, e nós ainda temos que pagar dívida para eles. E diz que nós que devemos a eles, irmão. Aí sai na capa da Veja tudo. Eles não têm nenhuma punição, porque não existe justiça, porque está lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. O mistério da injustiça já opera no nosso meio. O reino do anticristo já está operando, irmão. Ele só não se manifesta e ninguém fala nada contra do sistema religioso. Está todo mundo comendo dessa desgraça, desse dinheiro sujo, igual justamente os profetas de Baal, lá junto com o rei Acabe e Jezabel, aquele governo sujo. E o último versículo. Digo-vos, pois, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, quando Jesus vier para fazer justiça aqui na terra, as pessoas estarão acreditando na justiça, irmão? Eu tenho dia que eu desespero, falo, Deus, não adianta mais, não tem mais justiça, é Sodoma e Gomorra, acabou tudo. Falo, Deus, se tiver 5 salvos aqui na terra, você não destrói o Brasil? Eu sugiro Deus destruir agora. Não existe, é igual nos tempos de Noé. Ele disse, não tinha 8 salvos no tempo de Noé. Achará porventura? Não vai achar, não, irmão. Porque nós estamos vendo aqui. Procura os homens de Deus que estão aí, que falam em nome de Deus, traz profeta para pedir para botar dinheiro no nome deles. Vê se eles têm 1% de justiça. Eles, em vez de denunciar como o Bispo Macedo recebia dinheiro do crime organizado, o Silas Malafaia, eu vou contar para o povo, hein? Se não me der o dinheiro, eu conto. Ele tinha que sair correndo, olha, isso é injustiça, denuncia na polícia, fala para o povo evangélico, povo brasileiro, e não receber propina para ser conivente com a coisa desonesta e suja e ocultar essa coisa feia, horrível do povo de Deus, cara. Qual o compromisso deles? Eles pastoreiam a si próprios. Ezequiel 34, irmão, leiam isso todo dia. Para o seu conforto, e Deus diz, esses meus pastores pastoreiam a si próprios, só gostam da ovelha gorda, não gostam da ovelha doente, da desgarrada, mas eu pastorearei a minha igreja. Então nós estamos vivendo um tempo, irmão, que quem nos pastoreia é o Senhor. Orem sempre, leia sempre, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque é cumprimento de Ezequiel 34, e você não pode falar de maçonaria na igreja de ninguém, porque todos esses homens servem a Satanás, de nenhuma. A gente só consegue falar em igreja pequena. Vocês veem aqui no Rio, onde está aquela feira de crack, aquele negócio. Sábado passado eu estive lá no meio, falando para eles, olha, quem controla o tráfico de droga, é responsável por essa desgraça aqui, é a maçonaria do Bispo Macedo, é a maçonaria do Silas Malafaia, é a maçonaria do Hermínio Cunha. Olha aqui o livro que mostra, a Scarlet and the Beast. Eles que controlam o tráfico de droga. Desde 1800, a Sociedade Secreta Caveira e Ossos, Skull and Bones, lá da Universidade de Yale, em Nova York. O William Hutton Russell era o cara que controlava o ópio em 1800, da Sociedade Secreta. Mas eu falo de novo, não avisa a polícia nem a imprensa brasileira, são os únicos que não sabem. Quem controla toda essa desgraça do tráfico de droga aqui no Brasil foi a maçonaria. E aqui cita esse livro, que em 1960 eles criaram essa tríade de sexo, droga e rock and roll. E quando eles fizeram o golpe militar aqui em 1964, o Cláudio Guerra, que nós ganhamos para Jesus, ex-maçom grau 18 e contou tudo, de Roberto Marinho para baixo, introduziram as drogas aqui no Brasil, irmão. Isso daqui, ó, esse livro de Memórias de uma Guerra Suja. Então, tudo que nós falamos, irmão, é falta de justiça. Essa dívida interna, porque não há aqui na terra uma viúva como essa aqui que clama por justiça e não fará justiça aos seus escolhidos. Deus, aqueles que não fará sim, irmão.
Só Deus para nos fazer justiça. Esse Ministério da Justiça todos eles são maçons. Ninguém entra. É uma vergonha o Ministério da Justiça. Para você entrar lá, você tem que ser bandido. Você tem que passar do crime organizado, você tem que ser maçom. Senão você não pode ser juiz. Como era o juiz Leopoldo, que organizava o crime organizado lá em Vitória, que cada vez que o Silas Malafaia ia lá, esse bandido dava 40 mil reais para ele. Aí ele põe relógio de ouro, vai na revista Veja, tá vendo? Eu sou próspero, tá vendo? Eu tenho relógio de ouro. Pô, vendo o crime organizado, a prosperidade desses homens, a igreja de Laodiceia, aquela igreja que está em cima do muro, a igreja que não é a favor nem contra a justiça, fica lá em cima do muro. Agora, ele só monta instituições filantrópicas para tirar dinheiro. Não dê o seu dinheiro para esses homens, irmão. Seu dinheiro é para você fazer sua obra, seu ministério. Aqui na Bíblia não manda você dar dinheiro para homem nenhum fazer a obra em seu lugar. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa obrigação é sua. Você não pode confiar em nenhuma outra pessoa. E pregue isso para as outras pessoas. E Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E o evangelho é de graça receber e de graça dar. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é Bíblia. E só ir no céu não entra em justiça. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? No reino dos céus também não entrarão idólatras, homicidas, os bêbados, os efeminados, os que amam e cometem a mentira, e todo esse sistema. Mas os injustos é o primeiro, irmão. E você não vê uma entidade. Eles têm, sim, instituições filantrópicas, institutos de pilantras, como esse é a Criança Esperança da TV Globo. O Saad me explicou, aquele que me deu a lista de todos os pastores maçons que eu gravei no dia 18 de dezembro de 2000 aqui na minha casa. Ele disse que todo aquele dinheiro, por exemplo, quando foi o dinheiro quando faliram a Juerp, há 20 anos, eu estava lá, o presidente, o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, era da minha igreja, era o presidente da Convenção Batista Brasileira. De onde, quem roubou esse dinheiro? Quem foi? Ninguém disse, vai para o caixa 2 da maçonaria, irmão. Aquilo tudo. Toda essa falência, faliu a empresa tal, caixa 2 da maçonaria. É dinheiro do pobre, é dinheiro do povo. Como é que uma instituição dessa, um crente, uma pessoa de bem, uma pessoa digna, pode participar de uma instituição dessa, que rouba dos pobres vergonhosamente, dia e noite, há tantos anos, que fez o holocausto dos negros e os índios durante 388, e aquele negro covarde, do Rui Barbosa, queimou tudo, e vai fazer o discurso dele, sinto vergonha de pertencer a uma sociedade que não sei o quê. Quanto à verdade, eu falei, eu não vou queimar os documentos dos negros, eu quero que vocês paguem por essas injustiças que vocês fizeram, mas Deus vai reclamar isso lá no juízo final. Todos esses, principalmente os negros que estão dentro dessa sociedade corrupta, que matou e sacrificou os negros no Brasil, covardemente, que não tinha nem comida, nem saúde, nem educação, e nem mulheres, porque 80% dos negros vinham homens, e mulheres só 20% os portugueses pegaram como prostituta para eles. Entendeu? Foi um sofrimento eterno. Aqui que eles fizeram, a igreja paganizada, essa igreja católica, participando disso. Fala de maçonaria na Igreja Católica, está lá no Vaticano, aquele obelisco, um pênis enorme lá dentro, na entrada. Aquilo é o símbolo de poder deles, é o símbolo fálico. Então, irmãos, está meio tarde, porque nós começamos tarde hoje, mas graças a Deus começamos a fazer o nosso programa. E mediante tudo isso que nós mostramos nos vídeos, vai estar amanhã disponível no YouTube, que vocês peguem, veem desde o início, e principalmente o nosso irmão Felipe, né, que chegou agora, Felipe, baixa amanhã no YouTube para você ver isso tudo, põe no seu Twitter, no Facebook, coloca lá para a gente pregar esse evangelho de Jesus. Não é da igreja de Pedrosa, a igreja do Eu Quero, é a igreja de Cristo, a igreja da Bíblia. Essa que manda afastar da corrupção e visitar o órfão e a viúva. E a maçonaria rouba dos órfãos, das viúvas, das crianças, e é o sistema mais corrupto do mundo. E nenhuma dessas denominações, nenhum desses líderes evangélicos, você pode falar contra isso. Maior injustiça, eles vão pagar disso. Eles tentaram me calar de vários meios. Todos esses que tocaram contra mim. Eu clamo como aquela viúva ali clamou por justiça. A justiça de Deus é de clamar por todos esses que me perseguem nos meus locais de serviço, que me perseguem na minha família, que me perseguem, que me impedem de falar, como na RIT TV o Silas Malafaia fez. Não queria que o povo brasileiro soubesse a lista de pastores maçons, o que é a maçonaria deles. Eles vão pagar caro. Eu clamo pela justiça de Deus. O meu Deus é um Deus de justiça.
E eu quero que esse Brasil ainda conheça pelo menos um pouquinho da justiça, que nós estamos clamando e pedindo a Ele. Porque, pastor, eu reconheço o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui na terra, eu conheço poucos pastores que estão discriminados, perseguidos, que eu procuro ajudá-los, que estão dando a sua vida pelas suas ovelhas. Não são esses cães gulosos que nunca se fartam, preguiçosos, que nada sabem, e que ainda são dados a bebida, vivem enchendo a cara, não é? E depois vão dizer que vão falar, eu estou falando em nome do Senhor, veio um profeta aqui pediu para mandar botar dinheiro na minha conta para vocês ficarem ricos. Vai para o inferno, vai profetizar lá para o capeta, lá para o inferno. Então esse povo está cheio de pecado, pega o dinheiro deles e entrega para os homens. Ah, glória a Deus, eu estou salvo, livrei minha consciência, olha, eu estou em adultério, eu roubo, eu mato, eu não sei o quê, eu adoro o sol, estou na maçonaria, não adoro Deus verdadeiro, agora eu dou esmola para o Bispo Macedo, para o Silas, para o R.R. Soares, para esse pessoal, eu entrego lá, ah, então agora eu estou salvo. Eu já paguei a minha indulgência. Meu irmão, isso é coisa do inferno, irmão. O evangelho é tão precioso que ele não tem preço. Esses homens desmerecem o evangelho, conseguem botar preço no evangelho que eles pregam, o evangelho podre. Então, o que nós pregamos aqui, nós falamos hoje de justiça. E nós queremos que a justiça de Deus, e não pode existir um crente injusto. Não existe crente covarde, não existe crente injusto, não existe crente mentiroso, não existe crente ladrão, não existe crente prostituto, né? Ou é crente em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo disse, não eu vivo, mas Cristo vive em mim, e seguiu o exemplo de Jesus e principalmente desse grande homem, que foi um ex-maçom. Saulo era maçom, participava de todo o sistema corrupto do rei Herodes Agripa, matava os crentes, mas Deus chegou direto para ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você está cego. Fez ele ficar cego, você está nas trevas, você tem que vir para a luz. Aí levou para a casa de Ananias, e Ananias ensinou o evangelho para ele. Aí ele se tornou esse grande homem. E tentaram matá-lo 4 vezes em naufrágio. Satanás foi picado de cobra, prenderam ele várias vezes, açoitaram ele, mas ele deu conta do recado, e essa sociedade secreta, covarde, satânica, do rei Herodes Agripa, matou também o apóstolo Paulo, matou Pedro, matou Tiago, André, Filipe, matou Jesus, todos os discípulos. Então, esse é o nosso trabalho, irmão. Baixem lá no nosso site, onde está assim, eu quero uma igreja, no nosso site, sinceros.com, você vai ver a sociedade secreta que matou Jesus. É a sociedade secreta do rei Herodes Agripa. Está lá o livro, Desvendando a Treva. Primeira tradução em português no Brasil. Como nós que fizemos. Está lá de graça, nós não vendemos nada. Porque esse evangelho mostra que essa maçonaria fundada em 1717 é a mesma sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que matou Jesus e os discípulos. Entre lá, sinceros.com.br, em downloads, aí você vai ser jogado para o sinceros.net, lá você pega downloads de novo e vai ver lá, aí tem artigos em Word, PowerPoint, tem PDF, Desvendando as Trevas. Baixe, que preciosidade. O filho o neto de José Levi, porque a maçonaria matou ele nesse dia para ficar com os manuscritos dele, que ele era o único herdeiro dessa desgraça lá do rei Herodes Agripa. E 2 bandidos chamados de pastores, James Sanders e John Deserguiles, mataram esse cara e fundaram essa desgraça chamada maçonaria lá numa boate chamada Gus and Gus. E difundiu isso pelo mundo, e hoje você não pode falar dela em nenhuma igreja de Jesus. Ah, para com isso, hein? Para com isso. Sociedade secreta que matou Jesus, essa mesma maçonaria. No debate que nós fizemos na RIT TV, o cara falou, não, Jesus lá não é Deus, nem filho de Deus, ele é só um mestre, não sei o quê, mas nós somos deuses, guardadas as devidas proporções. Lembra até a expressão do idiota. Né? Jesus não é Deus não, mas eles são. Baseado no Salmo 86, Deus diz, sois vós deuses, com letra minúscula. É como que eu quero dizer, olha, você é homem com H minúsculo, quer dizer, você não é homem, vocês não são Deus. Justamente Jesus estava dizendo o contrário, o cara interpretou, ele fosse Deus, são tão ignorantes assim, 45 anos de maçonaria, e não soube explicar o funeral maçônico. Então, esse é o povo de Deus, e nós estamos pregando esse evangelho aqui. Eu não sei se alguns irmãos querem falar alguma coisa, a Carla, o Edson, a pastora Márcia, o Felipe,
Eu vou tirar aqui agora a tela, né? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, ou nós podemos encerrar. E o irmão Edson está dizendo aqui que agora eles estão de parceria com a Rede Globo. Agora a Rede Globo, aquela satânica que sacrificava crianças, com o ex-bruxo Tio Chico, para Xuxa, agora está ajudando a pregar o Evangelho de Jesus, Satanás. Satanás já se converteu, ele é tão bonzinho, não é? O Haroldo de Oliveira, o maçom Haroldo de Oliveira, entregou todos aqueles cantores lá da maçonaria, agora para cantar com Satanás na TV Globo. Que legal, né? Como se prega a igreja de Laodiceia. É isso mesmo. O maçom Haroldo de Oliveira está naquela lista, o pai da Marina, que o Saad me entregou, gente. Então, esse povo de Deus precisa ouvir essa verdade. E aqui eles vão continuar vendo. Nós temos fome e sede de justiça. E que seja tudo para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, agradeço a atenção dos irmãos e gostaria... Quem está com o microfone aí que pode orar para a gente? Tem alguém que está com o microfone aí que pode orar para a gente? Não? Então, eu vou aproveitar e agradecer essa aqui. Eu estou com o microfone. Então, irmã Carla, ora aí para a gente, agradecendo mais esse programa, para Deus abençoar esse programa, que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro. Nós estamos clamando por justiça, nós temos fome e sede de justiça, temos misericórdia desse país. Tantas pessoas injustiçadas, e uma minoria cada vez mais rica, e não tem vergonha. Eles estão roubando dos pobres. A irmã Márcia está mandando aqui a pastora, Marcos 9:50. O Felipe está dizendo que gostou muito da pregação que postou no Face do pastor Paulo Júnior. Muito bom. E agora estão de parceria, né, ele falou da TV Globo, a irmã Carlas, o Rionai pediu desculpa, que ele ia ter que acordar cedo e sair amanhã, deu a paz do Senhor. E a irmã Viviane dizendo que a Vale do Rio Doce valia 90 bilhões, ela foi vendida por 3 bilhões, porque eles diziam que não dava lucro. Pois é, irmã Viviane, eu sei dessa história direitinho, exatamente isso, com esses 3 bilhões, sabe o que eles fizeram com esses 3 bilhões da Vale do Rio Doce que serviu? Para cobrir o rombo que o Brizola criou aqui no Banerje. O único dinheiro que entrou da Vale do Rio Doce para o Brasil foram para pagar os 3 bilhões do rombo do Banerje para os banqueiros. Ou seja, não sobra nada para a gente. Eles não venderam por 3 bilhões na época do Brizola. Esse que o Cláudio Guerra se vestiu de pobre, de padre, que foi lá tentar matá-lo. Pois é, isso tudo, a irmã está falando aqui, está certo. Os irmãos participaram aqui, eles têm consciência disso. Parabéns por sua observação, Viviane. É isso mesmo. A Vale do Rio Doce valia 90 bilhões, foi vendida por 3 bilhões, porque diziam que ela não dava lucro. Aí o Fernando Henrique pega, bate o martelo, o José Serra, entrega para os banqueiros. Como é? E o povo passando fome, necessidade, não tem saúde, não tem escola de educação, a polícia ganha mal, aí vai vender drogas, como eu disse ontem, alguns policiais, porque ganham mal. Mas é tudo fruto desse crime da maçonaria. Agora, os caras, para subirem na polícia, no exército, marinha, aeronáutica, tem que ser criminosos, quer dizer, ser bandido, aí entra na maçonaria. Eu entrei para a maçonaria, agora eu compactuo com todo esse crime mundial. Agora eu posso receber altos salários, o meu trabalho é mais suave, eles nunca sobem no morro lá para enfrentar o bandido, é só o policial, o cabo, no máximo, o sargento, aquele negócio assim. Eles ficam lá no topo deles, ó, e o povo lá ralando e não ganha nada. E o pouco que ganha tem que pagar 75 impostos. Por isso nós estamos clamando por fome e sede de justiça, né? E eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui e peço à irmã Carla que ore por nós, abençoando mais esse trabalho grandioso que Deus nos deu e a participação de vocês aqui. Muito feliz por tê-los como meus irmãos em Cristo e discípulos de Jesus, compromissado com a palavra, com a verdade e com a vida. Eu louvo pela vida de vocês e agradeço a Deus a oportunidade e que abençoe esse programa. E vamos orar agora com a nossa irmã Carla, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, estamos terminando mais um trabalho em Tua presença. Eu não preciso repetir as palavras do Dr. José Renato Pedrosa, porque já chegou aos pés do Senhor.
Amém. todos os clamores que ele já fez, Senhor. Que essa noite nós passamos com tua luz e que Amém. todos os outros dias possamos continuar nesse trabalho de evangelização. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém. Me despeço dos irmãos, que daqui a pouquinho eu tenho que levantar, que apesar de ser feriado, eu tenho anestesia para fazer. E só lembrando, irmão, por que esse feriado dia 15 de novembro? É aniversário da deusa Zerá. Que aniversário é esse 15 de novembro? Proclamação da República. Quem é Marechal Deodoro? Irmão, ninguém sabe, mas o mundo inteiro sabe quem é a Estátua da Liberdade, a deusa Zerá, a Semíramis. É o dia que a França, quando proibiu a adoração de Jesus Cristo, de Deus, lá na França, na Revolução Francesa, em 1789, ela falou, agora todos são obrigados a adorar a deusa da razão. Essa deusa que ela chama da República. Então, na realidade, 15 de novembro é um dia sagrado para essa imagem, essa idolatria da deusa da razão. Não tem nada a ver com República. É uma idolatria dessa deusa Zerá, Deus Lua. Não tem nada a ver com a história do Brasil. Isso é idolatria. É feriado da maçonaria para adorar o paganismo, aquela mulher que se apresenta, aquela prostituta com os seios de fora. Vocês veem aí, né? Eu já mostrei várias vezes, tem no nosso site. Essa deusa Zerá, a poste-ídolo, a Deus Lua. E o outro é o Deus Sol. É uma vergonha. É mais um feriado aí para adoração, mas nós vamos usar esse feriado para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, tenha uma semana muito abençoada e até amanhã à noite, os que puderem estar aqui conosco, nós estamos sustentando aqui pela fé esse trabalho, irmão, para que ele não venha fraquejar e cair. Obrigado pela paciência dos irmãos, já são 1h42 e os irmãos estão bravamente aqui. Nós temos começado sempre tarde, irmão, eu quero começar às 10 horas, nós começamos 11, mas está dando para fazer o nosso trabalho. Muito obrigado por tudo, pela vida de vocês. Eu quero ler aqui que a irmã Márcia disse, encerrando, né? Salmo 9, capítulo 9, versículo 50. Bom é o sal, mas como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros. Nós somos o sal da terra, o sal é o único tempero que não pode faltar, pois sem ele não há sabor. Por isso não podemos tornar ímpidos, ou seja, sem sabor. Pelo contrário, Deus conta conosco para temperarmos o mundo, dá testemunho que Jesus Cristo vive em nós. Louvado seja o nome de Deus. E aqui nós estamos encerrando com essa linda mensagem. Somos sal da terra e luz deste mundo. Se o sal for insípido, com que havereis de salgar? Então nós temos que estar voltado, irmão. O que está em jogo aqui não é a nossa cara, não é a minha cara. Eu estou falando aqui em nome de Jesus. O que está em jogo aqui, nesse Eu Quero Uma Igreja, é o nome de Jesus. Todos nós aqui temos usados devidamente o nome de Jesus. E que assim seja para sempre. Não vamos usar o nome de Jesus em vão, nem para envergonhar o nome de Jesus, mas para honrar e glorificar o nome de Jesus todos os dias e todas as horas, porque esse é o nosso objetivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Carlão, pode tirar a gente do ar. Está aí o Carlão para encerrar nosso programa. E os amigos que nos ouviram, por favor, copiem, divulguem esse vídeo, é muito importante sobre justiça. E, Carlos, eu pediria que você colocasse, quando salvar, você não colocar Dr. Pedrosa, eu quero uma igreja, ou bate-papo Dr. Pedrosa, botasse um título na mensagem. Por exemplo, hoje, justiça, fome ou sede de justiça. Você pode botar assim, bate-papo Dr. Pedrosa, fome e justiça, não é? Fome de justiça, justiça ou injustiça, algum tema assim, a dívida interna e externa do Brasil, a maior injustiça do Brasil, não é? Alguma coisa assim, para as pessoas saberem o assunto, na hora de pesquisar, ela põe tudo bate-papo com o Dr. Pedrosa, você não sabe identificar o que é. Se você puder editar aqueles outros também que estão lá, e botar com o título da mensagem, né? Porque sempre a gente tem um título, algum assunto a gente fala ali. Tá bom, meu irmão?
parabéns pelo seu trabalho, sua dedicação, que Deus continue te abençoando, te dando. Você tem sido um vaso de bênção na mão de Deus nesse período de tribulação, e você tem dado conta do recado, eu tenho procurado fazer a minha parte. E somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, não é por ninguém não, por Cristo Jesus. Amém. Vamos estar fazendo tudo direitinho, e vamos estar editando, só que agora nós estamos numa fase que a gente está... Peguei para mim esses negócios dos cadastros, para a gente poder começar a entrar em contato com o pessoal, e eu vou fazer isso. Você chegou a mandar um e-mail para mim com a lista das pessoas? Não, eu não finalizei não. Peraí, só um minuto. Deus abençoe a vida de todos. Não estou te pressionando não, só estou dizendo que eu estou aguardando, assim que